Eu quero conversar com vocês sobre reforma tributária e sobre reforma política. Vamos falar sobre esses dois temas tão importantes para esse país, né? Reforma tributária e reforma política. Bom, gente, a reforma mais importante nesse país é a reforma política, tá? Muita gente acha que é a reforma tributária. A reforma tributária é importante? É importantíssima, né? Mas a reforma mais importante que pode existir nesse país é a reforma política. Bom, por que eu sustento isso? Vamos falar da reforma tributária primeiramente. Reforma tributária, gente, é absolutamente imprescindível para o país. Você precisa ter uma estrutura em que rico pague mais e pobre pague menos, né? E que a classe média, quando é classe média baixa, pague um pouco menos e a classe média alta pague um pouco mais, né? Isso é fazer justiça social através da reforma tributária, né? Olha, como é que você pode fazer isso? Simples, você vai ter alíquotas de imposto de renda progressivas, né? Desde 0 até 45%, né? E de acordo com a faixa de renda das pessoas. Então, até 5 mil reais é zero, e depois você vai criando faixas de 5, faixas de 10, faixas de 15, faixas de 20, de 25, de 30, de 35, de 40 até 45%. Sim, 45%. Para quem é rico, para quem é milionário, para quem é muito rico, pode muito bem pagar isso, né? Também precisa ter um imposto sobre heranças, né? Porque é aquilo, né? Então, o pai se faz na vida, fica rico, milionário, tudo, né? Aí a herança vai toda de mão beijada para os filhos? Não, metade da herança é para o Estado e a outra metade aí sim é para os filhos ou para herdeiros, como você quiser chamar, né? E precisa ter um imposto sobre grandes fortunas, né? Ou seja, quem tiver um patrimônio, digamos, acima de R$ 1 milhão vai pagar um imposto sobre grandes fortunas, que também deveria ser progressivo, né? E você juntando tudo isso, né, você cria um montante de dinheiro bom, né, que dá, por exemplo, para bancar uma reforma da Previdência sem tirar direitos de trabalhador, ao contrário do que se faz atualmente, né? Eu vou falar aqui ainda sobre a reforma da Previdência em um vídeo específico, tá? Então, essa é a reforma tributária que se precisa, né? É óbvio que você tem que diminuir os impostos indiretos e aumentar os impostos diretos também, né? Esses três que eu falei são impostos diretos, né? Então, a reforma tributária e fiscal, ela é muito importante. Só que a reforma política é ainda mais, né? Por quê, gente? O que nós temos é uma qualidade da representação política muito ruim. Muito ruim. Eu estou falando principalmente do poder legislativo, né? O poder legislativo tem uma qualificação muito ruim. A gente viu lá, né? Isso foi passado ao vivo na época da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Cada um declarando o seu voto, né? E por quê? A pobreza intelectual dos nossos deputados federais, por exemplo. Absolutamente deplorável, né? Então a gente precisa melhorar a qualidade da representação política, sobretudo no legislativo federal, que é a Câmara dos Deputados, e nos legislativos estaduais e municipais também, né? Então você precisa aí de ter um voto proporcional de verdade, porque o nosso voto proporcional é de mentira. Você precisa que os eleitos venham de uma lista partidária para fortalecer os partidos políticos mais ideológicos, mais programáticos, mais orgânicos, né? Você precisa ter aí uma revisão dos critérios de eleição para o Senado, né? Eu, lá no passado, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que era sobre esse tema, né? Eu defendia que o regime deveria ser unicameral, ou seja, ter só a Câmara dos Deputados, né, e extinguir o Senado. Hoje eu defendo que tem os dois, mas o Senado ele também tem que obedecer uma proporcionalidade nacional, assim como a Câmara dos Deputados, né? Então você tem que fazer muita coisa, né? Inclusive eu estou dando os aconselhamentos à candidata a deputada federal Jojo Todinho sobre isso, né? E
Enfim, a reforma política é muito importante, porque com uma boa reforma política você melhora a qualidade da representação parlamentar. Isso quer dizer que na hora que os projetos forem votados, né, a reforma tributária vai ter melhor qualidade, a reforma da Previdência vai ter melhor qualidade, a reforma educacional vai ter melhor qualidade, a reforma agrária vai ter melhor qualidade, a reforma na saúde vai ter melhor qualidade. Talvez na saúde seja questão de aperfeiçoamento e não de reforma, né? Mas tudo vai ser melhor. As leis vão ser melhores, né? As instruções vão ser melhores. Por quê? Porque você vai ter um Congresso Nacional mais qualificado. Então, primeiro a reforma política, depois a reforma tributária, né? Isso é um ponto muito importante para o país, né? Você também precisa ter uma reforma aí no número de partidos políticos, né? Você pode ter até 100, 120, 150 partidos, mas com representação só os que tiverem um determinado desempenho. Então tudo isso é muito importante para promover a reforma eleitoral e partidária, ou seja, a reforma política, né? Isso é o maior problema desse país, né? E depois nós temos, obviamente, a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma da Previdência. Tudo isso é objeto de muita atenção, mas a qualidade dessas reformas vai ser melhor à medida que a gente tenha um parlamento mais qualificado, né? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Eu acho que esse tema é de fundamental importância para o país, né? E que nós sejamos ajudados, mas o país já tem melhorado bem, desde 2023 e 2024 o país já melhorou bem, né? Só não enxerga quem não quer, né? E normalmente bolsonarista, além de ser mau e ser burro, também é cego, né? Então, enfim, esse país está melhorando muito, né? Quando a gente tiver uma reforma política, eu tenho certeza que o PT vai ser a maioria no Congresso, e aí a gente vai ter reforma de verdade, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e muito obrigado a todos, reafirmo, a todos, né? Para quem não gosta, pode desfazer a inscrição no canal, tá? A todos sim, tá? E, por gentileza, gente, agora que eu monetizei, né? Minha família tá precisando muito, né? Me dá uma força aí. Like aqui no vídeo, sobretudo, isso é o mais importante de tudo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, também dê uma olhada na descrição do vídeo.